Pode Não avançar. faz mal, Boa não tarde, faz boa tarde. mal. Olá, boa tarde. Já tinha dito imensa coisa importante nestes segundos. Peço desculpa, vai ter que voltar a repetir. Peço desculpa. Não, estava a saudar, a agradecer por estarem aqui conosco, especialmente aqui num sábado de Páscoa. Sábado de Mas Páscoa. nós, nesta fase, tirando agora estes dias de Páscoa, é tudo sábados e domingos, não é? E, Exatamente. portanto, estamos aqui um bocadinho todos perdidos. Nós vamos então falar sobre o sistema imunitário. Eu vou falar sobre o sistema imunitário, queria falar um pouquinho sobre este vírus, não entrando em grandes pormenores, mas acho que é importante, pelo menos o básico, nós conhecermos e sabermos. Vou falar também como é que nós nos podemos defender e ligar aqui os fatores de transferência. Antes de começar a falar do sistema imunitário, para as pessoas que não me conhecem, base e faço medicina integrativa há mais de 15 anos. Depois de estar muitos anos em farmácia, comecei a perceber que a farmácia e os medicamentos, que se podíamos fazer muito mais para além disso, que podia estar junto das pessoas e ajudar as pessoas não só na parte de comatar o sintoma, mas podermos corrigir o terreno e podemos olhar para a pessoa como um todo. E foi isso, na realidade, que me motivou, que me despertou e que me despertou para esta área e que me fez um dia, sem mais nem menos, vender a farmácia e começar a estudar dentro da área da medicina biológica e da medicina integrativa, e é aqui que eu tenho estado e a ajudar pessoas ao longo de muito mais, não penso já talvez 17 anos. Temos 2 clínicas de medicina integrativa, uma clínica em Lisboa e uma clínica no Porto. E pronto, e é isto que eu faço, e é aqui que eu sou feliz e é aqui que eu quero continuar a estar, muito a tirar químicos e a pôr as pessoas, a corrigir o terreno, digamos assim, das pessoas, que é um termo também que nós vamos falar, já falámos nas últimas sessões e vamos falar hoje também. Antes propriamente de entrar no sistema imunitário, eu ainda queria também aqui salientar uma coisa. Primeiro queria agradecer à equipa da For Life o facto de me terem convidado para fazer estes workshops. Depois queria também dizer que eu vou falar de fatores de transferência, como tenho feito ao longo destas, hoje é a terceira sessão, o terceiro workshop, digamos assim, que estamos a fazer, sempre a falar de fatores de transferência, mas talvez seja importante eu dizer uma coisa: eu não tenho relacionamento nenhum especial com os fatores de transferência, mas tenho um que para mim é muito importante. Eu já trabalho com os fatores de transferência há mais de 10 anos e, na realidade, eu acho que é uma moléculazinha milagrosa. É uma molécula que nos ajuda a todos, que nos ajuda a manter-nos jovens, a manter saudáveis e a manter-nos livres de doenças. E, portanto, nesta fase que nós todos atravessamos e que não há dúvida que é uma fase que é determinante e fundamental termos um terreno ajustado, termos o nosso corpo certinho, não doente, saudável, e termos um bom sistema imunitário. E eu, tendo conhecimento desta molécula, que não há dúvida é uma molécula natural, é uma molécula que existe na natureza, como nós vamos ver no fim deste workshop, vou falar um pouquinho do que é esta molécula. Eu, tendo conhecimento desta ferramenta tão fantástica e não partilhar, eu acho que no mínimo não me iria nunca sentir bem, não poderia sentir bem comigo própria. E, portanto, tenho muito prazer em partilhar essencialmente o poder que esta molécula, ou que esta molécula tem sobre o nosso sistema imunitário. E para isso, para entendermos bem como é que a molécula funciona, então eu iria começar a fazer uma pequena abordagem ao nosso sistema imunitário, explicar um pouquinho como funciona. Eu vou tentar explicar isto, não estamos a falar para o público final, eu não queria entrar aqui com palavrões, eu queria que toda a gente entendesse. Eu vou tentar explicar uma linguagem muito simples, às vezes fujo um bocadinho para o complicado, porque eu também dou formação a pessoas profissionais e, portanto, eu espero que hoje não aconteça, e queria mesmo tentar que as pessoas que não têm a ver com a área da saúde, que conseguissem entender um pouco como é que o nosso sistema imunitário funciona. E, portanto, passando aqui ao primeiro slide, no fundo é isto que acontece. O que é o nosso sistema imunitário? É um conjunto de órgãos, tecidos e moléculas que têm uma função muito especializadas, e essa função é, no fundo, ajudar-nos a defender contra micro-organismos invasores, e também é o nosso sistema imunitário
que faz com que o nosso corpo funcione todo na perfeição e que as células estejam normais. Quando aparece uma célula cancerígena, é o sistema imunitário que faz uma coisa que nós chamamos apoptose, ou seja, que envia umas células que se chamam natural killer, que mata aquelas células pré-cancerígenas que começam a aparecer no nosso corpo. E, portanto, para todas estas situações, não só controle de infecções, mas também doenças autoimunes e normalidade de todas as células, nós precisamos ter um sistema imunitário super eficaz. Estes são os órgãos envolvidos no sistema imunitário, além do timo, além dos órgãos dos linfóides, da medula. Nós temos, eu queria falar especialmente aqui, num tema que nós nos últimos anos se tem falado muito, cada vez se fala mais, que é o sistema imunitário das mucosas. Nós temos, como veem ali, as placas de PE. Estas placas de PE existem no nosso intestino. Por isso é que se calhar as pessoas que me estão a ouvir já ligaram muito, já perceberam, eu para ter saúde tenho que ter um intestino bom. É precisamente isto. Nós temos um tecido linfóide nas mucosas, chama-se MALT, é o tecido linfóide das mucosas, e ele existe no gut, o gut é o intestino, portanto existe este tecido que produz, que tem imunidade, controla o nosso sistema imunitário, ele existe nas mucosas, também na mucosa do intestino, que se chama o GALT. E existe também o BALT, que é o tecido linfóide que existe nos brônquios. Okay? Portanto, tudo isto, todos estes órgãos, todos estes tecidos têm que estar harmoniosamente e completamente coordenados para poderem, em determinada altura, atuarem de uma forma rápida e eficaz no sentido de belarem micro-organismos ou de fazer o controle das tais células que não podem degenerar. Então, isto é aqui uma imagem, eu queria fazer aqui uma analogia muito simples. Eu sei que também há pessoas que falam português do Brasil, espero que me estejam a entender o meu português. Eu vou tentar falar um pouco mais também aberto e com mais calma. Este é um sistema imunitário, é uma analogia muito simples para quem não está na área da saúde e para quem não percebe muito bem como é que isto funciona. No fundo, o nosso sistema imunitário é o nosso exército, é aquilo que nos defende. É constituído, digamos assim, fazendo a analogia por soldados. Então, a primeira coisa que os soldados fazem é detectar que estão a ser invadidos. Detectam que há um agente infeccioso e o que é que eles vão fazer? O primeiro soldado que detecta vai avisar as outras células e vai dizer assim, atenção, corpo, estamos a ser atacados, e vão então começar a organizar um combate e vão começar a perceber quais é que vai ser a estratégia para conseguirem debelar esse agente invasor. E então o organismo vai começar a reagir e vai começar a destruir os agentes infecciosos. Esta é uma resposta imunitária, mas que é dividida por duas fases, como qualquer boa resposta em termos de ataque de militar, existem fases. Nós temos os primeiros soldados são aqueles que correspondem a uma imunidade inata. A imunidade inata é aquela imunidade natural que nasce connosco, é a primeira resposta imunitária. Quando me aparece um vírus ou uma bactéria, o meu corpo automaticamente começa a desenvolver esta linha da resposta da imunidade inata. Dentre as células que configuram esta imunidade inata, são várias, os eosinófilos, os neutrófilos, os basófilos, os monócitos, todos nós no nosso hemograma já vimos estas células, e existem os monócitos que se diferenciam em macrófagos. O macrófago, tal como a palavra indica, é a célula que vai comer, digamos assim, que vai fagocitar, e é a primeira linha. Na maioria das situações, ou em algumas situações, estas células vão comunicar com um exército mais especializado, digamos assim, uma linha especializada das nossas Forças Armadas, para pedir reforços, para pedir ajuda. E aí entram os linfócitos, que temos os linfócitos B, os linfócitos T, entram umas células que nós chamamos de natural killer, que são estes linfócitos que vão fazer o quê? Eles vão produzir umas imunoglobulinas, que são umas determinadas substâncias, que no fundo são as armas, são as balas. Estas imunoglobulinas são os tais anticorpos que vão matar, é um anticorpo que será produzido de uma forma muito específica, de acordo com o agente que nos está a atacar.
E, portanto, é uma resposta específica. Esta imunidade adquirida é uma imunidade de segunda linha. Então, e como é que isto funciona? Como é que se organiza este sistema imunitário? Como vêem aqui na imagem, isto aqui é um vírus. Quando o vírus ataca, todas as nossas células, todos os nossos soldados, desde as células mais básicas, as células mais complicadas, à imunidade inata, à imunidade adquirida, ou seja, tudo vai entrar em ação. E como é que estas células comunicam? Estas células comunicam através de umas substâncias que se chamam citoquinas. As citoquinas é uma substância muito importante do sistema imunitário, existem várias, mas nós, de uma forma simples, vamos chamar a linguagem do sistema imunitário. Para que as células todas, estas que eu falei há pouco, consigam entender o que é que há a fazer, elas libertam umas determinadas citoquinas, entre elas umas interleucinas, etc., que dizem o que é que o sistema imunitário tem que fazer e então vão se organizar na resposta que é preciso dar. Isto para vos dar um exemplo. Se nós tivermos, por exemplo, uma resposta, depende daquilo que está a acontecer no nosso corpo. Se nós tivermos, por exemplo, uma doença, uma alergia, esta linguagem do sistema imunitário, o que é que ela tem que dizer ao sistema imunitário? Atenção, soldados, vamos buscar aquelas forças militares que estão mais instruídas e mais educadas para fazer face a uma alergia. E então, isto seria a resposta TH2 que vem aqui do lado direito do vosso ecrã. Depois temos uma resposta TH17, uma resposta TH1, antes da TH17, uma resposta TH1, que é a resposta, é o conjunto das interleucinas, das citoquinas, que vão dar informação ao sistema imunitário, portanto é uma resposta organizada, e que dizem no sentido de atacar patógenos, ou seja, atacar vírus, atacar bactérias, aquilo que nos está a invadir. E também esta é a resposta das células cancerígenas. E depois temos uma resposta TH17, que são as pessoas que têm doenças autoimunes. Por exemplo, é esta resposta que prevalece na situação das doenças autoimunes. Então, como veem, o nosso sistema imunitário está organizado por determinadas respostas de acordo com aquilo que é necessário fazer. O que é que acontece depois de se iniciar todo este processo? O que vai haver é uma inflamação. A inflamação é a resposta inespecífica do tecido quando há uma invasão ou uma lesão. E então vai recrutar. A inflamação é um passo que indica ao sistema imunitário, estas interleucinas, estas citoquinas, dizem ao sistema imunitário que temos que ser as células todas recrutadas para podermos combater esta invasão que está a acontecer. E a inflamação é então um mecanismo potenciador da resposta da imunidade adquirida. Portanto, numa fase inicial, a inflamação é benéfica e é uma resposta normal e tem que haver inflamação. Faz parte do processo de resolução da infecção. Passa por inflamação e por isso é que nós temos febre, temos dores de garganta e temos inflamação nos órgãos que estão a ser atacados. Faz parte, é normal e é o processo que o corpo tem de se defender. Portanto, inflamação, este tipo de inflamação aguda não quer necessariamente dizer que as coisas que sejam más. É um processo bom e um processo completamente natural. Então, vamos então perceber, falar um pouquinho daquilo que está muito presente nos dias que estamos a viver atualmente. Eu não vou entrar em pormenores, porque para isso toda a gente tem muito acesso à informação, nas televisões, nas rádios, nos Facebooks, nas redes sociais, etc. Toda a gente sabe muito bem o que é o Covid-19, toda a gente sabe o que é o SARS-CoV-2, e portanto eu não quero entrar em grandes pormenores, mas talvez fazer aqui um resumo daquilo que se tem dito. Tudo o que eu vou dizer agora também quero fazer esta salvaguarda. Não existiam estudos para esta estirpe do Covid e, portanto, todos os estudos, aquilo que eu vou dizer é baseado em estatísticas e em estudos que têm aparecido agora muito recentemente e, portanto, a realidade de hoje não sabemos o que é que vai ser amanhã. Vamos fazer esta salvaguarda. O que eu vou dizer aqui hoje é com base naquilo que está provado e na parte da evidência científica que já está disponível. Então, vamos lá. O Covid
Há muitas pessoas que põem ainda, não sabíamos bem, e houve sempre esta questão que surgiu, como é que apareceu o vírus, será que é um vírus manipulado porque apareceu na China? Houve muitas pessoas que ponderaram ou que pensaram, se calhar não disseram, mas que pensaram que isso podia ter acontecido. Não há dúvida nenhuma que o morcego é o portador deste vírus. Este Covid é um vírus que já existe há muito tempo, já toda a gente sabe disso. Eu, quando consultei estes sites, estes 4 sites que têm aqui, vocês depois podem tomar nota dos sites, e na realidade tudo aquilo, a informação científica que nós temos disponível, parece que na realidade o vírus não é um vírus manipulado, foi um vírus mesmo que sofreu uma mutação dentro do morcego. Os morcegos têm aqui dois ou três problemas. Primeiro, eles vivem em comunidade, portanto é muito mais fácil a propagação. E depois eles voam. O facto de voar também possibilita uma propagação maior. Portanto, à partida, estes sites são sites credíveis, sites científicos credíveis, e à partida é super razoável nós pensarmos, e está provado que a estirpe do Covid foi mutada a partir do morcego, que é o transportador, o portador deste vírus. E podemos até fazer uma analogia, existem outros vírus, nós sabemos, o HIV relacionado com o chimpanzé, temos o ébola relacionado também com um tipo de morcego, temos o H5N1, toda a gente se lembra da gripe das aves, do H5N1, também o portador são as aves, e portanto nós sabemos hoje em dia que os animais transportam muito e podem provocar estas mutações virais, que é na realidade o que está a acontecer agora. Este é o nosso amigo coronavírus, ele chama-se corona, não sei se sabem porquê, já devem saber, porque acho que já toda a gente sabe muito sobre este vírus. Eu entendo que é importante nós fazermos aqui um ponto da situação e eu pelo menos transmitir-vos aquilo que eu acho que é mais importante, pelo menos de tudo o que eu tenho visto em termos de estudos e aquilo que eu tenho ouvido falar nos últimos dias. O coronavírus é um vírus muito específico porque ele tem uma coroa, corona vem de coroa. Ele tem uma coroa e essa coroa tem uns espinhos. Estes espinhos nós chamamos uma proteína spike. Esta proteína é a proteína que é responsável pela grande agressividade dele e a facilidade com que ele tem a entrar nas células. Existem 7 estirpes de coronavírus já identificados que fazem doenças em pessoas, em seres humanos, mas esta estirpe, este é o SARS-CoV-2, porque Covid-19 é a doença, chama-se Coronavírus Disease 19, porque apareceu em dezembro de 2019, e esta é a forma do nosso amigo coronavírus, que foi então mutado, segundo os últimos estudos, dentro do morcego e é altamente disseminado. Esta coroa, que são estes spikes, esta proteína, o que é que acontece? Como é que ele entra dentro da célula? Os vírus, para se multiplicarem, eles têm que entrar dentro da nossa célula. E este vírus tem esta particularidade. Ele agarrou-se a um receptor, nós nas células humanas, isto é uma célula humana que vem aqui do lado direito, temos um receptor que é o ACE, este receptor é um receptor da angiotensina, é um receptor que regula a tensão arterial. A nossa tensão arterial é regulada por uma proteína que se liga a este receptor, e estes receptores existem muito nas células do sistema respiratório, daí o vírus gostar muito do sistema respiratório. Por que é que ele gosta muito do sistema respiratório? Porque os vírus, este vírus aguenta muito tempo fora, em superfícies, mas ele não se multiplica. A parte que é negativa, é que se aguenta muito tempo, por isso é que a propagação e a epidemia é brutal, porque ele aguenta-se muito tempo, não se propaga até arranjar um hospedeiro. Ele precisa de entrar dentro da célula, ok? Então, este vírus é muito esperto, porque a partir com estas proteínas que ele tem, esses piquinhos, estes espinhos, ele liga-se, ele atrai, estes espinhos atraem estes receptores que estão nas membranas das células, e é através deste receptor que ele entra para dentro da célula. E quando entra para dentro da célula, ele vai se justapor ao nosso DNA e vai se multiplicar usando o quê? Usando a maquinaria da célula. Ele não tem uma maquinaria, não se consegue multiplicar, não é uma fábrica. Okay? Ele precisa da nossa máquina, do nosso DNA, das células do hospedeiro, que neste caso são as células todo do sistema respiratório. Ele multiplica-se, estão a ver, a uma velocidade astronómica, ele pode se multiplicar de 10 a 100 mil vezes, e, portanto, é muito grande a velocidade de multiplicação, para além do facto de ele precisar de oxigênio.
Isto é um estudo que saiu recentemente, é um estudo interessante. O vírus precisa de ferro, e ele precisa do ferro, ele vai pegar no grupo hemo das células, vai usar aquele ferro e o que vai acontecer é que as pessoas ficam sem oxigênio, por isso é que há uma hipóxia. Hipóxia significa baixa concentração de oxigênio nos doentes portadores da doença Covid-19, precisamente porque o vírus vai usar o ferro e, portanto, há hipóxia e esta hipóxia pode levar à morte. E por isso é que, por exemplo, no Brasil já estão a fazer muitos tratamentos em fases muito iniciais com hidrocloroquina e com azitromicina, precisamente porque se descobriu que no paludismo, na malária, acontecia exatamente a mesma coisa. E, portanto, já há alguns estudos que mostram que se pode, de uma forma muito prematura, evitar e controlar a grande progressão do vírus através desta situação destes produtos da cloroquina, que é um produto que se dá para o plasmódio da malária. Então, o que é que acontece? Este vírus vai se multiplicar. O que é que o nosso sistema imunitário tinha que fazer? Tinha automaticamente, e porquê é que acontece pessoas que morrem e pessoas que não têm nada? Porque têm um sistema imunitário forte. O vírus tem dificuldade em se multiplicar e o sistema imunitário começa logo a atacar. Ok? Então, quando nós temos um sistema imunitário mais forte, não deixamos que isto aconteça, porque o vírus pode entrar, fica nas vias aéreas superiores, o nosso sistema imunitário consegue debelar esta infecção, existe uma inflamação precisamente em consequência deste processo, mas não há uma progressão do vírus até aos pulmões. Quando o vírus consegue progredir, ou seja, quando não há barreiras e o vírus consegue progredir até aos pulmões, acontece esta inflamação, e a pessoa é uma inflamação grave que se estende aos 2 pulmões, aqui está mas a Covid é bilateral, estende-se aos 2 pulmões e há uma destruição do tecido pulmonar. E este é o processo de ataque do nosso novo Covid. Então, é um vírus, como já vimos, altamente contagioso. Agora, a boa notícia é que apenas 8 em 10 pessoas, só 2 em 10 pessoas é que têm sintomas, 8 pessoas em 10 não têm sintomas. No entanto, essas pessoas são transportadoras do vírus e, portanto, vão transmitir para outras pessoas. E esse é que é o problema. E por isso é que nós nos devemos proteger, mesmo as pessoas que têm um sistema imunitário capaz, porque podem ser portadores sãos e vamos passar para pessoas mais debilitadas. Isto é estatística à data de hoje, não quer dizer, não sabemos que se daqui a um tempo estes números evidentemente podem ser diferentes. Neste momento nós sabemos que 14% das pessoas que têm sintomas requerem hospitalização. E a mortalidade, eu acho que esta é a boa notícia, a mortalidade, de acordo com os números atuais, é apenas 0,56%. Só 0,56% é uma percentagem muito pequena de pessoas é que morrem, e estas pessoas, metade das pessoas que morrem são pessoas que desenvolvem infecções bacterianas secundárias, ou seja, pessoas que já têm um sistema imunitário mau e que já têm outras infecções concomitantes e, na maioria das vezes, portanto, 50% das pessoas morrem com infecções bacterianas concomitantes. E não há dúvida que são as pessoas que têm comorbilidades, são pessoas que têm hipertensão, são pessoas que têm, por exemplo, pessoas que tomam também já se percebeu que algumas pessoas que tomam alguns hipertensores podem ter mais vulnerabilidade por causa dos receptores da angiotensina, são pessoas mais velhas, pessoas com outros problemas de saúde associados. Portanto, este é o grande grupo de risco, e nós que temos um bom sistema imunitário temos que proteger estas pessoas no sentido de as proteger mesmo e de tentarmos que não sejam contaminadas. E então, o que é que nós podemos fazer? O que nós devemos fazer é melhorar a nossa resposta imunitária. Isto é a nossa grande arma. Eu acho que não, isto é a mensagem que eu quero deixar ficar hoje. Vamos todos pensar como é que melhoramos a nossa resposta imunitária, como é que nos podemos tornar mais fortes. E a partir de agora eu vou-me focar nessa parte, porque acho que aqui é que nós podemos ter uma intervenção. Não vale a pena ficar em casa, em casa temos que ficar, mas não vale a pena ficar em casa de braços cruzados e a ter imenso medo e agora a entrar em pânico.
não temos que entrar em pânico, temos que ser lúcidos, tentar perceber o que é que vamos comer, como é que vamos dormir e como é que nós vamos melhorar o nosso terreno. Até porque eu acho que nos dias de hoje se impõe, é a grande conclusão dos dias que nós estamos a viver. Nós já tivemos em tempos passados algumas pandemias, algumas epidemias, não tão graves como esta, mas com outros vírus. Já percebemos que o futuro pode ter este registro e, portanto, a única forma que nós temos, porque o mundo vai ter que continuar, o mundo vai ter que avançar, nós vamos ter que sair de casa passando este período agora, mas vamos ter que sair de casa fortalecidos. Vamos aproveitar o tempo de quarentena para fortalecermos o nosso corpo e para mudarmos o nosso terreno. E para isso vamos ter que fazer algumas coisas que eu vou explicar hoje. Já nas últimas 2 sábados já falámos um pouco à volta disso, mas eu acho que hoje vamos mais uma vez abordar, porque este é um tema de suma importância e é aquilo que nós no futuro, é aquilo que nós podemos fazer no futuro, é melhorar o nosso terreno, melhorar a nossa resposta imunitária. Então, não há dúvida que temos que corrigir a correção do terreno. O que é o terreno? O terreno é o nosso corpo. Okay? E fazemos a analogia com o terreno, tem aqui uma imagem de um terreno, porque nós sabemos que uma terra, se for fértil, se for boa, nós conseguimos produzir, ter uma agricultura boa, mas a terra, se não prestar para nada, vai crescer erva daninha e não vamos ter uma boa produção. E, portanto, a produção, aquilo que nós vamos produzir, depende do nosso terreno e daquilo que nós lhe pomos em cima. Não é? Portanto, esta noção e esta analogia com o terreno, eu acho que é fundamental nós termos isto na nossa cabeça e pensarmos que para o vírus não há forma de combater o vírus, não há nenhuma droga, não há nenhum antibiótico para combater o vírus, não existe, é um vírus, um vírus que entra dentro da nossa célula, não existe como combater. Ou ainda se está a estudar, existe agora algumas substâncias que podem ter alguma ação antiviral, existem retrovirais, etc. Mas a melhor forma de nós fazermos isto é corrigirmos o nosso terreno e evitar que o vírus consiga multiplicar. Fazemos com que as nossas defesas, os nossos soldados estejam atentos, sejam rápidos e consigam debelar então isto. No fundo, é apelar às capacidades reguladoras do nosso organismo. E corrigindo o nosso terreno, nós vamos ter um corpo saudável. Então, como é que vamos ter que fazer para corrigirmos o nosso terreno? Este é o meu ciclo como eu organizei a informação, e tenho este ciclo publicado nos meus livros e sempre que dou formação eu socorro-me muito deste ciclo de envelhecimento saudável, porque acho que nos consegue refletir e organizar todos os fatores que nós ouvimos falar aqui e ali. As pessoas ouvem falar uma pessoa, outra pessoa, várias pessoas estão metidas no envelhecimento saudável. Estudamos, há vários cientistas e pessoas dedicadas a determinados temas, e eu toda a informação, eu acho que recolhi a informação que eu acho que é importante e organizei-a num ciclo de envelhecimento saudável. Então, nós temos alguns fatores que vão determinar a expressão dos nossos genes, da nossa genética. Por isso é que há pessoas que têm mais probabilidade de vir a ter determinadas doenças. Mas essa história de eu vou ser diabética porque a minha mãe é diabética, ou eu vou ter hipertensão porque o meu pai é hipertenso, isso hoje em dia já está um bocadinho, já pensamos de outra forma. Porquê? Porque nós sabemos que há uma coisa que é epigenética, é o nosso ambiente, é a forma, o meio onde nós estamos inseridos, a forma como nós vivemos, que vai fazer com que os nossos genes se expressem. Então, se eu for portadora de um determinado polimorfismo ou uma determinada genética, eu não sou refém dos meus genes. Eu posso, através da alteração da forma como eu vivo, que é isso que eu vou explicar neste ciclo, eu posso fazer com que esse gene não se expresse. Portanto, as pessoas que têm diabetes, que os pais também teve cancro, que o pai teve cancro e que têm doenças na família, não fiquem aflitas, nós podemos fazer com que os nossos genes não se expressem. Então, nós temos aqui 5 fatores: a alimentação, as toxinas, tudo o que é tóxicos, que eu vou explicar um pouco mais à frente, as infecções, as radiações e os campos eletromagnéticos, o 5G, etc. E o modo de vida, a forma como nós vivemos, como estressamos, como dormimos, fazemos exercício físico, se nos movimentamos, se estamos tristes, estamos sempre com pensamentos negativos. Se eu acordo todos os dias a dizer que chatice isto do coronavírus, que desgraça que vai ser para a imunidade, para o mundo,
Se nós mantivermos estes pensamentos maus, estes pensamentos vão fazer-nos mal e vão expressar genes que nós não queremos. Isto está muito influenciado, isto chama-se PNL e está mais do que estudado. Estes pensamentos, nós somos aquilo que pensamos, aquilo que comemos e aquilo do ambiente onde estamos inseridos. E é isso que nós vamos ter que retificar, como uma atitude positiva, um modo de vida melhor, começarmos a mexer, começarmos a fazer exercício físico, começar a dormir melhor, fazer uma reeducação alimentar, fazermos uma redução da exposição dos telemóveis, não dormir com o telemóvel no quarto, pôr o telemóvel fora, desligar a televisão, tentarmos desligar os Wi-Fi e afastar-nos ao máximo na medida do possível, eliminarmos todos os tóxicos. E para quê? Para que estes genes não ativem e para eu poder ter um eu saudável. O meu corpo está dividido na base, que é a construção numa base sólida, e que esta base sólida, se ela estiver, o meu terreno se estiver bom, eu não vou ter doenças num segundo nível, e vou ter um terceiro nível, que é o aspecto exterior, muito melhor. Se eu tiver um terreno bom, vou-vos dar um exemplo para perceberem. Um exemplo prático. Se eu tiver um terreno bom na base, que é onde tem a base da pirâmide, por exemplo, se eu não tiver déficits de nutrientes, eu vou ter, se eu não tiver déficits, por exemplo, de ferro ou de tirosina, eu vou ter um segundo nível que eu não tenho a sensação de cansaço, porque o déficit de ferro, por exemplo, dá cansaço, eu não vou ter as unhas fracas e eu não vou ter o cabelo fraco. Então, num segundo nível, não vou ter nenhum sintoma. E num terceiro nível, exteriormente, eu vou ter um bom aspecto. Se eu me conseguir desintoxicar, por exemplo, no meu terreno tóxico, se eu estiver desintoxicada porque eu não estou exposta a tóxicos, porque eu me desintoxico, porque eu como bem, porque tomo zinco, porque tomo uma série de nutrientes que me ajudam no processo de desintoxicação, eu vou acordar menos cansada. E num terceiro nível, que é o nível da parte externa, do exterior, muitas vezes os doentes chegam à consulta e dizem: ai, doutora, que gira, as minhas unhas já não estão estriadas, ou já não tenho olheiras. Okay? Portanto, isto são os sinais de beleza externos que se melhoram também à medida que nós no interior estamos mais equilibrados. Então, se eu tiver o meu eu equilibrado, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um controle da resposta inflamatória, um controle da inflamação e vou ter um sistema imunitário inteligente. E se eu tiver um sistema imunitário inteligente, eu vou ter saúde. Para quê? Para poder combater todos estes fatores externos que me provocam doenças e para poder também ter mais disposição para comer melhor, para dormir melhor, para fazer exercício físico, porque se a pessoa não tem saúde, não tem paciência nem disposição para fazer estas coisas. Portanto, isto é um ciclo e o que eu vos posso garantir, no meio de tantos doentes que nós vemos, é que quem começa a entrar neste ciclo, ainda que devagarinho, a pessoa depois já não quer sair daqui porque sente-se confortável e percebe que é por aqui o caminho, começa a sentir-se aos poucos com mais vitalidade. A base do nosso terreno. Se eu tiver a base equilibrada, foi aquilo que eu expliquei há pouco, eu não vou ter sinais e sintomas. Por exemplo, uma pessoa ácida, uma pessoa com um terreno ácido, são pessoas que mais tarde começam a ter sinais e ter sintomas. Vão ter o quê? Vão ter dores nas articulações, vão ter dores nos músculos. E são pessoas muito mais capazes de, mais dificilmente, debelar o vírus. Voltando agora ao nosso amigo vírus. E até vou-vos dar um exemplo. Saiu agora muito na comunicação social, 2 aldeias no norte da Itália, na Lombardia, não sei se tiveram a oportunidade de ver isso, que inacreditavelmente, Itália, como todos sabemos, foi um país muito afetado e cuja propagação do vírus foi imensa, e essas 2 aldeias não houve propagação de vírus. E então foi-se perceber porquê. Porquê? Porque esses povos bebiam, essa população, no norte da Lombardia, bebiam uma água altamente alcalina. Era a água que alimentava esse povo. E, portanto, esse povo tinha um terreno equilibrado, tinha um terreno não propício para o vírus se multiplicar. As pessoas não estavam inflamadas, não estavam ácidas, estavam com um pH equilibrado. E então isso dificulta a propagação da infecção. Para perceberem como é um exemplo prático, para perceberem como é que não há dúvida que o terreno influencia imenso a propagação.
É o terreno que nós temos que corrigir, porque, por exemplo, voltando ao terreno ácido, se nós estamos ácidos, porque comemos mal, porque estressamos, porque bebemos água má, porque bebemos água muito ácida, porque comemos muita carne, porque comemos muito leite, comemos poucos legumes, temos muito stress, dormimos pouco, nós vamos acidificar. E se nós vamos acidificar, nós vamos ter dores. As pessoas têm dores à medida que vão envelhecendo, porque as pessoas vão acidificando. Okay? Então, isto é um sinal. O sinal são as dores. Nós aqui temos duas hipóteses. Ou corrigimos o terreno ou começamos a tomar medicamentos para as dores. Eu acho que o que nós primeiro temos que fazer, não há dúvida nenhuma, que é corrigir o terreno. E, portanto, esta noção do terreno, para podermos ter capacidades regulatórias do nosso corpo, temos forçosamente que ter um terreno equilibrado. E então, para não aparecerem doenças, vamos lá ver o que é que temos que fazer. Primeiro, alimentação. A alimentação é fundamental. Primeiro, não comer muito. Segundo, fazer uns jejuns, pelo menos 12 horas. Nesta fase, eu aconselho até fazer, quem conseguir fazer 24 horas de jejum. Vamos fortalecer o nosso sistema imunitário. É simples, basta almoçarmos num dia e vamos almoçar no dia seguinte. Saltamos o jantar, pode fazer um chá, um caldo de ossos, água com limão. Existe muita informação acerca deste jejum de 24 horas. Nesta fase, para nós podermos corrigir o nosso terreno, é fundamental fazermos isso. Depois, retirar alguns alimentos obrigatoriamente. O glúten temos que reduzir muito. Os lácteos temos que reduzir. A caseína dos lácteos, o glúten, não são bons para o nosso sistema imunitário. Temos que incluir, tirar o açúcar, reduzir o açúcar, especialmente o açúcar branco. O açúcar é mau. O açúcar provoca uma coisa que se chama síndrome de resistência à insulina, que é inflamável e é a base de todas as doenças. Portanto, vamos reduzir o açúcar ou trocar por um açúcar de coco ou por um mel, não ingerir, não comer açúcar branco, não comer os glútenes, tirarmos os lácteos. Agora que estamos em casa, vamos procurar receitas. Há muitas receitas disponíveis e vamos começar a pensar e programar as nossas refeições. Vamos usar o tempo em prol da nossa saúde. Porque daqui a umas semanas vamos todos começar a trabalhar e depois se calhar já não temos tempo para isto. Vamos programar a nossa saída da quarentena e acho que a nossa saúde, esta é a lição que nós estamos a tirar. É importante termos um terreno corrigido. As pessoas que são doentes, as pessoas que têm muitos medicamentos, mais até do que a própria idade, as pessoas que tomam medicamentos, as pessoas que estão doentes, as pessoas que têm um terreno muito desequilibrado, são as pessoas que vão ter sintomas, fazem parte dos tais 14% e são as pessoas que no futuro, infelizmente, podem morrer por causa do coronavírus, ok? Então, dizia eu, em termos de alimentação, vamos incluir muitos legumes de várias cores, legumes crus, cozidos ao vapor, vamos incluir uma ou duas peças de fruta por dia, as sementes, os frutos secos, o abacate, o ovo, a gordura saudável. Tudo isto são alimentos que são muito, muito interessantes. O peixe gordo tem muito ômega 3, que é anti-inflamatório, são alimentos interessantes e que nós devemos incluir. Quem conseguir fazer um teste de intolerância alimentar ou um teste de compatibilidade genética com alimentos, é importante conhecermos a nossa genética e perceber quais são os alimentos que nos fazem mal. Depois, as toxinas, tudo o que tem a ver com metais pesados, vamos rever a pasta de dentes, os nossos desodorizantes, os nossos produtos de higiene, vamos perceber o que é que nos está a intoxicar, vamos perceber se não estamos a tomar medicamentos a mais. Eu não estou a dizer para as pessoas tirarem medicamentos, as pessoas que são medicamentadas não podem tirar medicamentos sem falar com o médico. No entanto, muitas vezes eu vejo, vou tomar um medicamento, dói-me um bocadinho o joelho, se calhar é melhor tomar um anti-inflamatório. Não vamos fazer isso, não faz sentido nenhum. Dói-me um bocadinho a cabeça, vou tomar um Benuron. Não toma um Benuron, toma um pouco de água quente com limão, a maior parte das vezes, ou beba água, a maior parte das vezes a dor de cabeça vai embora. E, portanto, fazer uma gestão mais racional da medicação, obviamente não tirando os medicamentos prescritos pelos vossos médicos, mas corrigir o terreno e evitar esses medicamentos de automedicação. Depois as infecções, percebermos como é que nós estamos de infecções silenciosas, perceber como é que está o nosso intestino, fazer uma desparasitação, fazer um enema com café. Um enema com café é muito importante. O enema com café é um clister. Eu tenho também, não só nos meus livros, mas nos sites e no Facebook, a indicação de como fazer o enema com café. Nos meus últimos livros temos também umas mesinhas caseiras
de como fazer uma mesinha caseira antiparasitas, antifungos, o óleo de orégãos, quem tiver agora em casa pode fazer óleo de orégãos para... o óleo de orégãos tem um poder bactericida, um poder fungicida, é muito importante para nos livrarmos de micro-organismos que muitas vezes vivem de uma forma silenciosa dentro de nós e que nos afetam a nossa homeostasia, ou seja, o nosso equilíbrio e a nossa capacidade adaptativa em caso de termos uma infecção. Isto tudo temos que limpar para que, se formos infectados, podermos reagir de uma forma rápida. Depois, as radiações e as cargas eletromagnéticas. Tentarmos fugir ao máximo. Eu chamo a atenção para o 5G, já chamei das outras vezes que falei, eu acho que falo todas as vezes em todas as minhas intervenções, porque na realidade eu não sei se não estarei mais preocupada com o 5G do que com o coronavírus. Acho que o 5G vai matar mais pessoas, sinceramente, do que o coronavírus. É um binómio muito complicado de decidir, porque nós precisamos, e com esta nova realidade estamos todos em teletrabalho, todos a precisar cada vez mais de internet, portanto penso que vai abrir portas para o 5G se instalar rapidamente, mas temos também que pensar, porque o 5G, os estudos, existe uma plataforma não governamental que se podem procurar e já tem muitos estudos e muita coisa publicada sobre o impacto do 5G nas pessoas, especialmente no incremento e o aumento da incidência de algum tipo de cancros, nomeadamente o cancro da cabeça, do pescoço, etc. E, portanto, o 5G vai ser uma grande preocupação mesmo no futuro. Tirando isso, acho que nos podemos proteger de telemóveis, já disse, não dormimos com os telemóveis, afastar-nos, dormimos pelo menos as horas que nós estamos no quarto, não estarmos sobre a influência de radiações que são cargas tóxicas para nós. E depois a parte do stress e da parte emocional e do modo de vida, dos conflitos. Eu acho que temos que fazer exercício físico, as pessoas têm que se mexer mais, temos que fazer passeios, pode-se fazer passeios higiênicos, fazer meditação, controlar os níveis de stress, tentar dormir melhor, tentar respeitar as horas de sono. Vemos muitas pessoas nesta fase de quarentena, estão-se a deitar às 3, 4, 5 da manhã, acordam às 4 da tarde. Não podemos. Há uma coisa que se chama a cronobiologia, o biorritmo. Não temos que acordar à mesma hora, temos que deitar à mesma hora. É importante respeitar o sol, apanharmos sol os poucos dias que há sol, ir para a rua e aproveitar isto, que isto é super importante para o nosso sistema imunitário. Todos estes fatores vão afetar o nosso órgão fundamental, e que penso que já toda a gente sabe o que é que eu me quero referir. Quero-me referir ao intestino. Já vimos no início da apresentação que o intestino tem um sistema imunológico muito próprio, o tecido linfóide intestinal e o tecido linfóide das mucosas e neste caso do gut, o GALT, e este tecido, estas placas de PE são determinantes na nossa resposta imunitária e, portanto, o nosso intestino tem que estar completamente saneado, tem que estar são. Eu aconselho muito fazermos as limpezas intestinais que eu apresentei no último workshop, fazerem probióticos, fazerem uns enemas, corrigirem a alimentação, tirarmos os tóxicos, tudo isto são medidas super importantes e fundamentais. Nutrientes necessários, temos o zinco. O zinco é super importante, sem zinco o sistema imunitário não funciona. E o zinco é um mineral muito requisitado quando as pessoas estão muito tóxicas, portanto é muito importante, é imprescindível fazermos suplementação com zinco. 25 miligramas de picolinato de zinco é a dose que nós indicamos. Esta dose, este zinco implica também, ou ajuda também a inibir a multiplicação do vírus e ajuda a reduzir a inflamação. Em termos de alimentos, nós podemos ter o zinco nas castanhas, nos frutos secos, nas leguminosas, podemos ter o zinco na gema de ovo e, portanto, podemos ir, através da alimentação, usar os alimentos como o nosso nutriente e usar a alimentação para podermos repor necessidades de alguns nutrientes. Depois a vitamina C existe muitos estudos, têm saído muitos estudos de vitamina C, não só oral, mas também endovenoso. A vitamina C é fundamental para o sistema imunitário. Aconselhamos 2 gramas de vitamina C por dia, especialmente a vitamina C não ácida, dando 1 grama de manhã e 1 grama à noite. O magnésio é talvez o super mineral. O magnésio intervém em mais de 300 reações metabólicas. Sem magnésio, nós temos déficit
índice metabólico e a grande maioria da população tem déficit de magnésio. A dose são 300 a 400 miligramas de magnésio malato ou magnésio bisglicinato ou tionato ou magnésio ou citrato de magnésio. Mas entre estas formas de magnésio são formas com uma boa biodisponibilidade e são as formas que nós mais utilizamos. Depois o selênio é um mineral por excelência antioxidante, ele existe nas castanhas do Pará, o castanha do Pará é um alimento fabuloso, porque tem muito selênio, aconselhamos a 1 a 2 castanhas do Pará por dia para repor as necessidades de selênio. Quem quiser fazer em suplementação, normalmente a dose são 200 microgramas de selênio por dia. Estes nutrientes são fundamentais e necessários. O ferro também, o ferro é essencial para o sistema imunitário. E há muitas pessoas, especialmente as mulheres que ainda menstruam, com muitas baixas de ferro e com ferritinas muito baixas. As pessoas têm tiroides descontroladas, tenham atenção aos níveis de ferro e, portanto, deviam suplementar com ferro, porque o ferro é determinante para o nosso sistema imunitário. E a vitamina D3. A vitamina D3 é a supervitamina. Nos últimos 10 anos tem-se estudado muito vitamina D3. A vitamina D3 é uma reguladora por excelência do nosso sistema imunitário. Há bem pouco tempo, há 2 semanas, também a propósito do coronavírus, saiu um estudo da D3, um tal estudo na Universidade de Turim, em que nos mostrou que as pessoas que morreram por coronavírus, ou pelo menos as internadas, que tinham níveis muito baixos de vitamina D3, porque a vitamina 3 não há dúvida nenhuma que é um modulador do sistema imunitário. Tem aparecido também várias informações, eu vou fazer aqui este comentário porque me parece que seja importante fazer. Tem surgido muitos comentários que não há estudos da vitamina D3 no coronavírus. Neste novo coronavírus, obviamente que não há estudos da D3 porque é uma coisa muitíssimo recente. Portanto, essa não é justificação para nós não fazermos D3, porque nós sabemos relativamente a outras situações de infecções, de doenças autoimunes, de sistema imunitário, como a vitamina D3 não é uma vitamina, é uma hormona. É uma hormona que regula o sistema imunitário muito, é um imunomodulador. Portanto, é para todas as pessoas tomarem, sem exceção. Todas as pessoas devem tomar uma dose entre 5.000 a 10.000 unidades de vitamina D3 por dia. Esta dose deve ser tomada sempre dentro de uma refeição com gordura para aumentar a absorção. Agora, obviamente que nós devemos avaliar. O que nós aconselhamos, o que eu faço, o que nós fazemos e que eu peço aos meus doentes, de 6 em 6 meses nós avaliamos as concentrações plasmáticas de vitamina D3, de 25 hidroxi é pedir ao médico para pedir a análise da 25 hidroxi vitamina D3. Essa concentração deve estar sempre acima de 80 nanogramas por decilitro no sangue. Portanto, nós com estas doses conseguimos elevar a concentração para esses picos dos mais de 80 nanogramas e, portanto, seria então a dose indicada e dar a todas as pessoas. Para crianças, seria 200 unidades por quilo de peso. Significa que uma criança com 10 quilos tomaria 2.000 unidades de vitamina D3. Muito importante para todas as pessoas, não existe exceção na toma da vitamina D3. Estas doses não têm problema absolutamente nenhum, está muito estudado, já há mais de 10 anos que se estuda o impacto da vitamina D3 num organismo com estas doses. Aliás, hoje em dia são utilizadas até doses substancialmente mais altas, mas isso sempre com acompanhamento médico, monitorizado e para outras situações, nomeadamente para doenças autoimunes. E, posto isto, outras substâncias importantes, os cogumelos. Os cogumelos são fundamentais para o sistema imunitário,
são estimuladores e imunomoduladores do sistema imunitário. O astrágalos é uma substância muito importante e muito interessante. A equinácea, o própolis, são tudo substâncias imunomoduladores. A microimunoterapia, eu também trabalho bastante com microimunoterapia. Microimunoterapia é uma forma de nós, através de fornecer citoquinas ao sistema imunitário, poder corrigir a resposta imunitária. É também uma terapia muito interessante, mas ao alcance de todos estão os tais fatores de transferência. Esta molécula é uma molécula natural, é uma molécula que existe nos leucócitos, nos glóbulos brancos, está presente em todos os organismos, não é uma molécula inventada, portanto é uma molécula natural, é importante, e está presente mesmo nos organismos mais básicos e mais primários. Estas moléculas são portadores de mensagens e são constituídas por uma pequena cadeia de aminoácidos, e esta pequena cadeia de aminoácidos vai, como eu disse no início da conferência, o sistema imunitário tem que falar, ele tem que contactar as células dos linfócitos, eles têm que dizer: estamos a ser atacados. E quanto mais rápido isto se fizer, mais concentração de linfócitos nós temos, mais concentração de NK, que são as natural killer, nós temos, e quanto mais rapidamente o nosso sistema imunitário tiver esta concentração mais alta, mais rapidamente nós conseguimos debelar as infecções e a entrada de um vírus no nosso corpo, ok? O nosso exército tem que ser forte, e para isso tem que haver uma comunicação. Certo? É como entre os soldados de um exército, se as linhas estão estragadas, não há comunicação, não falam, eu não consigo dizer ao meu colega soldado que está à porta não é do castelo, à porta não interessa, do quartel, dizer que estamos a ser atacados, não é? E, portanto, não há comunicação, e se não há comunicação, as coisas são todas muito mais lentas. Os fatores de transferência são umas moléculas então, que são portadoras destas mensagens. Elas vão informar o sistema imunológico quando é que há uma ameaça e que tipo de ameaça é que está a ocorrer. Então, os fatores de transferência conhecidos, eles existem nos leucócitos, como eu já disse, existem nos linfócitos, que são outras células do sistema imunitário, como vimos no início, e existem também no colostro bovino e na gema do ovo. Estas são as fontes dos fatores desta tal moléculazinha, constituída por alguns aminoácidos, é uma proteína e que tem esta função. Então, se nós conseguirmos fornecer de uma forma, através de suplementação, esta molécula, este fator de transferência, o nosso sistema imunitário, obviamente, que vai ter uma atitude completamente diferente. Então, ele vai reconhecer mais rapidamente quando entra um agente agressor. O sistema imunitário diz: atenção, às outras células estamos a ser atacados, vamos lá começar a desplotar e a desenvolver todas as nossas estratégias de ataque. Por isso mesmo, ele vai ser muito mais rápido, ele vai despertar todas as ferramentas imunitárias de uma forma mais rápida, com a grande vantagem de depois ficar a recordar. Ele fica com esta informação, ou seja, numa segunda infecção, por exemplo, no caso do coronavírus, há alguns estudos que dizem que nós temos duas estirpes, mas que pelo menos da estirpe mais comum que se consegue imunidade. Já há alguns indícios que nós conseguimos, pelo menos em 90% dos casos, consegue-se imunidade. Ora, uma pessoa que tome fatores de transferência e que até seja portador, se tiver uma segunda infecção por um coronavírus, o sistema imunitário já vai lembrar, vai dizer: olha, espera lá, este foi aquele ladrão que me atacou no outro dia. Então, mais rapidamente, a estratégia já está definida. Já sabem, o sistema imunitário já sabe qual é a estratégia e é, então, começar a atacar de uma forma mais rápida. Portanto, vejam o que é que esta molécula consegue fazer em termos de resposta imunitária. Então, os fatores de transferência, a tal molécula aumenta em 283% a resposta imunitária. E se nós se pensarmos nesta molécula associada a outras substâncias, nomeadamente o que nós temos num produto que se chama Trifactor Plus, nós conseguimos ter uma resposta na ordem dos 437%. Portanto, imaginem o que é eu que tomo Trifactor Plus,
tomo 2 comprimidos, 2 cápsulas de manhã ao pequeno almoço, como é que é a minha resposta imunitária, e além de que eu tento ter uma alimentação saudável, faço exercício todos os dias, eu como bem, tento me intoxicar o mínimo possível, não fumo, etc. Não uso tóxicos, tento ter uma cabecinha bem disposta, faço meditação e, portanto, com isto tudo, não é uma substância, não é um produto, é um conjunto de situações. Com isto tudo, eu perante uma pessoa que não faz nada, eu tenho uma capacidade de resposta 437 vezes maior. Portanto, isto é, eu acho que é de nós pensarmos e não há dúvida que eu acho que é uma ferramenta fantástica que nós temos para combater, neste caso, o vírus, mas todas as outras doenças. Então, o fator de transferência vai então apoiar também mais tarde na capacidade de nós conseguirmos recordar e nos defendermos numa segunda infecção, numa segunda contaminação. Temos o produto básico, que é o que tem só fatores de transferência, e que, como veem aqui, a primeira coluna verde, 283%, isto é o aumento da resposta imunitária, comparativamente a outros produtos. Este produto, estes fatores de transferência, como vos disse, eles são retirados então do colostro bovino e são retirados da gema de ovo, portanto é um produto que existe na natureza. O que a indústria fez foi retirar de uma forma, através de um processo de biotecnologia, um processo muito sofisticado, retirar apenas estes 44 aminoácidos e retirá-los e colocá-los dentro da cápsulazinha, devidamente preparado e purificado, etc. E, portanto, e concentrado. E a capacidade, o que induz no nosso sistema imunitário é esta resposta, este aumento da resposta do 283%. Comparativamente, 437% que se consegue com o plus, com o fator de transferência associado a outras substâncias que algumas delas eu já falei aqui hoje, como por exemplo os cogumelos. Os fatores de transferência associados aos cogumelos, o cordyceps, o maitake, o shiitake, os cogumelos são imunomoduladores, têm uma ação imensa no sistema imunitário, assim como tem o zinco, que já falámos também aqui, muito importante termos zinco associado para o sistema imunitário poder funcionar. O Trifactor Plus, além dos fatores de transferência, tem também um nanofator. Um nanofator é um fator infinitamente mais pequeno do que o fator de transferência, que ajuda ao reconhecimento. Portanto, ele vai potenciar o fator de transferência. E este complexo, que é o tal Cordyvan, que é um complexo com outros ingredientes, são ingredientes que nós alguns já passámos aqui hoje, e que estão cá dentro da cápsulazinha do Plus, que vão potenciar os fatores de transferência e vão potenciar a resposta imunitária, e por isso é que nós conseguimos um aumento da resposta imunitária na ordem dos 437%, relativamente a outros produtos. E, portanto, eu queria, para terminar, e porque acho que esta é uma ótima solução, uma solução super prática, existe estes dois produtos que para mim talvez sejam os produtos estrelas da empresa, porque têm fatores de transferência. O que eu verdadeiramente gosto é a molécula dos fatores de transferência, mas estes, que existe um right start para o homem, um right start, uma forma para o homem e uma forma para a mulher, porque o homem e a mulher, claro, que têm necessidades diferentes. Estas duas fórmulas é uma dose individualizada, que vem uma série de cápsulas com tudo, basicamente o que tem aqui dentro é tudo o que nós precisamos e que falamos durante esta apresentação. Então, quem quer ser prático e pessoas práticas, o Right Start resolve-nos os problemas todos. Porquê? Primeiro, temos a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E. Esta vitamina D aqui não chega à dose, a dose é pouca, temos sempre que fazer vitamina D à parte. Mas temos o zinco, temos os minerais todos, temos esta cápsula, que é uma cápsula, um multiplex, temos muitos minerais, temos as vitaminas, tudo importante para uma boa resposta imunitária. Depois temos uma cápsula que é a maior, a que tem óleo, que tem as gorduras essenciais. O nosso sistema imunitário
precisa de gorduras. A nossa inflamação, estas gorduras, o ômega 3, o óleo de borragem, o ômega 3 essencialmente é um ácido gordo poliinsaturado com uma grande ação anti-inflamatória e, portanto, já toda a gente ouviu falar, é importante nós corrigirmos e tomarmos ômega 3. Este produto, esta cápsula tem ômega 3 lá dentro. Então, temos dentro de um produto, temos 4 cápsulas diferentes. Temos os ômegas, as gorduras, temos o multiplex, que são as vitaminas e os minerais que eu já falei, e depois temos um conjunto de antioxidantes, temos 20 antioxidantes diferentes, muito importantes na correção do nosso terreno. Dentro dos antioxidantes temos os bioflavonoides temos o chá verde, temos os bioflavonoides, temos as acerolas, a curcuma, que é o açafrão, a curcuma longa, temos a hexaxantina, a luteína, a rutina. É um conjunto, são mais de 20 antioxidantes diferentes, todos eles no sentido de prevenir o nosso envelhecimento e de nos ajudar a capacitar e a melhorar o nosso terreno biológico. E depois, no meio disto tudo, este Right Start, como digo, esta carteirinha tem tudo o que nós necessitamos lá dentro. Ele acaba por ter também 2 cápsulas do Plus, que, para relembrar, o fator de transferência com o nanofator, com o Cordyvan, com os tais cogumelos, e, portanto, que tem um aumento bom da resposta imunitária. Este Right Start para homem e para mulher, depois há uns ingredientes diferentes de acordo do homem, se é homem ou se é mulher, mas basicamente são estes os componentes, têm tudo aquilo que é necessário para termos um sistema imunitário eficaz e rápido. E, portanto, é esta mensagem que eu vos queria passar. Eu não podia, obviamente, ter esta ferramenta, termos conhecimento desta ferramenta e de fatores de transferência, que é uma coisa tão importante e que pode ajudar tantas pessoas nesta fase, na melhoria da resposta imunitária, e não passar a mensagem. Portanto, a minha forma, estar a passar a mensagem é uma forma completamente isenta de outro tipo de objetivos, especialmente objetivos financeiros ou comerciais. Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com a For Life, sou completamente isenta e tento falar dos produtos que eu gosto, não só da For Life, mas de outros produtos que eu, se gosto, se tenho resultados, eu falo, especialmente com os produtos da For Life, que eu já trabalho há mais de 10 anos. Em jeito de conclusão, acho que esta fase que nós estamos a passar vai nos mudar a todos. Eu espero todos que aproveitem muito bem para pensarmos no nosso corpo, para pensarmos na forma como nós temos que nos precaver. Neste momento, as medidas de prevenção são importantes. Eu também tenho ouvido aí muitas polémicas da uso, não é preciso uso de máscara, é luva e máscara. Não, usem sempre máscara. As máscaras são muito mais importante do que as luvas. Ainda hoje ouvimos que o vírus se mantém, uma pessoa vai ao supermercado sem máscara, espirra e o vírus pode ficar no ar. Portanto, se vão ao supermercado, máscara, luvas e muita desinfecção. Isso é muito importante e mantenham-se em casa. Para quê? O que é mais importante neste momento, além das medidas de proteção, é fortalecermos o nosso sistema imunitário para termos uma resposta rápida, eficaz, e conseguirmos pertencer à grande maioria dos 80% que apanham o vírus, se apanharmos, e não têm sintoma nenhum. Não podemos de todo cruzar os braços, ficar aterrorizados, até porque o stress deprime o sistema imunitário, até porque o stress faz com que nós dormamos pior, e se dormirmos pior, o sistema imunitário vai ficar fragilizado, e, portanto, não podemos ficar em pânico, não podemos ter medo e não podemos pensar apenas no que é que eu vou combater o vírus. Não. Aqui a questão é prevenção. Não vamos, as pessoas focam demasiado, o que é que eu faço para matar o vírus? Não. Vamos começar a pensar então na correção do terreno, aumentar a nossa capacidade reguladora do organismo, muito importante, não só para este vírus, mas para tudo. Agora está tudo focado no vírus, mas para tudo. Para o vírus, para as bactérias, para os cancros, para as doenças autoimunes, para as alergias, para tudo o que tem a ver com o sistema imunitário. E se nós não temos um sistema imunitário bom, vamos ficar doentes mais tarde ou mais cedo. Queria também dizer-vos que as últimas, como já falámos hoje, as últimas pandemias têm sido sempre virais. Sabemos que os animais, cada vez a proximidade que nós temos dos animais está a provocar isto também.
e os animais estão a entrar cada vez mais, ou nós dentro do ecossistema deles, ou vice-versa, e portanto são os animais que estão a provocar estas mutações nos vírus, e eu estou convencida que no futuro isto vai ser uma realidade muito mais presente. Eu acho que nós temos que ter esta consciência no futuro, temos que perceber que temos que prevenir e temos que ter muito mais, temos que sair desta quarentena todos muito mais fortalecidos, especialmente não só emocionalmente, mas especialmente fisicamente. Temos que sair com um bom terreno, fortalecido fisicamente, para podermos enfrentar estas pandemias, esta e outras, que estou convencida que pela ordem natural e pela história do passado, que é aquilo que vamos ter nos próximos anos, e até porque quando nós saímos deste estado de alerta agora e quando começámos todos a trabalhar, o vírus não se vai embora, sem mais nem menos, e portanto vamos ficar expostos. Acho que é isso mesmo que temos que fazer, é melhorar o nosso sistema imunitário e tomarmos estas medidas todas que eu falei ao longo destes 3 dias. Em termos de medidas gerais, são 5 fatores, pensem, vou voltar a repetir: a alimentação, tudo o que tem a ver com toxinas de todas as ordens, desde os metais nos dentes, desde os desodorizantes, desde a comida, desde os biológicos, dos orgânicos, dos disruptores endócrinos, todos os tóxicos que estão à nossa volta, as radiações eletromagnéticas, as infecções, e o stress, o modo de vida, a forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos, a forma como nós nos relacionamos. Foi um prazer ter estado convosco estas 3 sessões. Estou à disposição, tanto por e-mail como pela minha página do Facebook, ou pelo Instagram, ou pela página das Clínicas Viver, ou até por Zoom. Estamos a fazer consultas online, portanto, quem precisar de ajuda, quem precisar de apoio, normalmente fazemos uma rastreio primeiro para perceber se há necessidade de consulta ou se ajudamos apenas com uma troca de e-mails. Muitas vezes nós conseguimos não ter que fazer consulta, e estamos cá para isso, para ajudar as pessoas, independentemente de terem que pagar ou não consulta. Nós conseguimos, temos a equipa a funcionar e estamos cá nesta fase. É o nosso contributo em termos de clínicas, também para ajudar. Nós que estamos aqui no back-office, é podermos, através dos e-mails, tirar dúvidas às pessoas e podermos ajudar a manterem-se mais saudáveis e terem um sistema imunitário mais forte. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Alexandra. Eu diria que